Olá, que bom estarmos juntos novamente aqui no programa Voz de Fátima. Estamos aqui direto de Águas da Prata. Estamos aqui em Águas da Prata para podermos então deixarmos uma mensagem desse evangelho do 24º domingo do tempo comum. A palavra de Deus hoje nos chama fortemente a atenção neste mês da Bíblia, o mês de setembro, para o testemunho quanto ao perdão. Como conseguir perdoar alguém? Como conseguir viver o perdão? Acompanhe. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e sentou-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando de trás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria os pés de Jesus de beijos e os ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se esse homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Uma pecadora. Simão, tenho algo a lhe dizer. Fale, mestre. Um credor possuía 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e o outro 50. Não havendo estes com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles você acha que o amará mais? Ao meu ver, aquele que perdoou mais. Respondestes corretamente, Simão. Quando entrei em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Veja essa mulher. Lavou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Você não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrou, não parou de beijar os meus pés. Você não derramou óleo na minha cabeça. Ela ungiu os meus pés com perfume. Por isso eu te digo, os muitos pecados estão perdoados, porque ela muito amou. Aquele a quem se perdoa pouco, demonstra pouco amor. Teus pecados estão perdoados.
E quem é esse que perdoa até pecados? A tua fé te salvou. Vai em paz. Vai em paz. Então, depois disso, Jesus andava por todas as cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Nós ouvimos aí então um pouquinho, trechinho da palavra de Deus, da proclamação do Evangelho deste final de semana. E sabemos que todos nós somos seres que estamos aqui de passagem e que, por sinal, condenados à morte. Então, necessitamos todos nós de salvação. Mas temos uma dívida impagável, mesmo que a teoria da reencarnação fosse uma verdade, mesmo que uma pessoa reencarnasse por mais de 1000 anos, 1000 vezes reencarnando, sabemos que seria impossível pagar a dívida. A nossa dívida, segundo o Evangelho que foi acabado de ser proclamado, que acabamos de ouvir, é uma dívida impagável. O rei recebeu então o lamento, o choro de um homem que se ajoelha diante do rei e que suplica ao rei, impossível de ser paga. Então disse: Senhor, perdoa a minha dívida. E aí então o rei, com toda a sua humildade, com toda a sua misericórdia, o que ele faz? Ele perdoa toda a dívida deste homem. Por fim, este homem, ao sair diante da presença do rei, encontra um outro que devia bem menos. Comparado aos 100 denários, a 3 meses de trabalho apenas. E quase que degola este homem, porque queria obrigá-lo a pagar toda a sua dívida. Por fim, ele coloca este homem na cadeia. Ele não perdoa este homem. Ele não tem a mesma misericórdia que o rei teve para com ele. E aí, olhando um pouquinho para o Evangelho de hoje, podemos então tirar uma grande lição para isso. No Evangelho nós vemos que o rei se irrita. Ele se irrita porque ele perdoou o homem com toda a sua dívida, que era impagável. O perdão de que recebemos deve ser transmitido ao nosso próximo. Entendeu? Todo o perdão que nós recebemos de Deus precisa ser transmitida para o nosso próximo. Se não perdoar de coração, o Pai do céu também não vos perdoará. Aqui está o segredo, meus queridos irmãos e irmãs. Se queremos realmente continuar, que Deus atue com a sua divina misericórdia para com cada um de nós, devemos também nós fazermos a nossa parte, sermos a expressão deste amor de Deus, desse Jesus tão bonito aqui em Águas da Prata. Nós estamos aqui, um lugar privilegiado, maravilhoso, aqui aos pés da serra. Escolhi esse lugar para que eu pudesse estar a sós com o Senhor, para que eu pudesse também aqui meditar um pouquinho sobre a responsabilidade do amor. Sede misericordiosos como o vosso Pai também é misericordioso. Então, você precisa praticar o perdão. O perdão não acontece da noite para o dia. Não é fácil perdoar. Por isso,
é preciso perdoar de coração. Então pode às vezes demorar até 5, 6 anos, mas o importante é se nós tivermos essa firme convicção de necessariamente praticarmos então o perdão do Senhor. Às vezes acontece em muitos casos de família uma certa hipocrisia no perdão. Por exemplo, às vezes o pai não conversa com o filho, de repente eles forçam uma conversa, faz o filho sentar-se à mesa com o pai e obriga, então fica toda aquela pressão em cima. O que acontece com essa pressão toda? Acaba obrigando a pessoa a fingir que perdoou para que não amole mais. Então o perdão tem que ser algo natural, não pode ser nada forçado. Então, gostaria que você respondesse algumas perguntas aí, aqui, direto desse Cristo maravilhoso, a qual estamos aqui rezando. No seu trabalho, aquela pessoa que te fez mal, aquela pessoa do seu trabalho que ficava às vezes puxando o seu tapete. Amados irmãos e irmãs, alguns até perguntam, mas e a questão da justiça, como fica? Gostaria de dizer, será que a justiça, ela resolve tudo em nossa vida? Olhemos para um exemplo clássico, em que há alguns anos, depois de perceber que foi transmitida pela televisão, um caso de um autor ter assassinado a sua esposa, e depois que ele pagou da justiça, foi preso, ele foi chamado aos canais de televisão, às entrevistas, para falar sobre o assunto. Isso causou uma grande comoção entre as pessoas, causou um grande tumulto. As pessoas ficavam indignadas por chamar uma pessoa que fez uma maldade tão grande para ser ainda entrevistado. E aí foi que essa pessoa respondeu o seguinte: mas eu já paguei toda a minha dívida, eu não devo mais nada à justiça. Então, quando a gente fala de justiça, a gente lembra que a justiça sim é importante, mas não resolve tudo, porque apesar de ter pago toda a sua dívida com a justiça, ainda as pessoas não haviam perdoado aquele homem. Então, logo nós podemos observar que também, num casamento, quando a gente diz assim, fui traído, por exemplo, e será que por causa de justiça também devo trair? Isso resolve o problema no casamento? Eu acredito que até piora. Então, possamos pedir para Jesus, nosso Senhor, possamos pedir a Ele que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde, que Jesus nos ilumine, para que possamos também termos sempre esta consciência do perdão, esta consciência da misericórdia, esta consciência do amor, que é tão importante para nós. Nós estamos aqui então nesse lugar maravilhoso, bonito aqui em Águas da Prata. Conversando com você e lembrando um pouquinho sobre a questão do perdão, sobre a questão da misericórdia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos, que Deus santifique a todos, que tenham uma ótima semana. Lembremos que Cristo nos perdoou e perdoa sempre. Lembre da oração do Pai Nosso. Santificado seja o vosso nome e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.